Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente trazer esse mundo de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, ontem, quarta-feira, foi dia do elenco rubro-negro se reapresentar após as férias e dar início à preparação para a temporada 2025, onde o Flamengo disputará 6 competições: Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão, Libertadores, Mundial e Copa do Brasil. Com a apresentação, veio também uma confirmação. Junto com o elenco principal, também se apresentaram o volante Pablo Lúcio e o zagueiro João Vitor, ambos da categoria sub-17 do Flamengo, que farão também pré-temporada nos Estados Unidos. Faltava essa confirmação. Na quarta e na quinta-feira, o elenco rubro-negro realizará exames médicos, além de avaliações físicas, onde serão constatados a real situação física dos atletas pós-férias. Outra expectativa que pairava sobre essa reapresentação era se o zagueiro Fabrício Bruno se apresentaria na tarde de ontem. Ele, que está envolvido em uma negociação de saída do clube para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Fabrício Bruno se apresentou, porém, no início da noite de ontem foi informada a conclusão da negociação, finalizando com a venda do zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros, pagos de forma à vista por 100% dos direitos econômicos de Fabrício Bruno. Lembrando que quando chegou ao Flamengo, o zagueiro veio com o pagamento de sua multa rescisória junto ao Bragantino, lá de São Paulo, por 15 milhões de reais. Hoje, quinta-feira, as atividades dos exames médicos e das avaliações físicas continuam, esperando que sejam finalizadas já que a delegação segue na sexta-feira para a pré-temporada nos Estados Unidos. Em relação ao time que disputará as 4 primeiras partidas do Campeonato Carioca, eles treinaram mais uma vez na manhã de ontem, na expectativa de uma resposta positiva por parte do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de um recurso do Flamengo para poder contar com o centroavante Carlinhos na estreia do próximo domingo, contra o Boa Vista, lá em Aracaju. Em relação à saída de nomes ligados ao futebol do Flamengo, ontem foi anunciada as saídas do auxiliar técnico Vinícius Bergatin e do analista de desempenho Bruno Baquete, que tinham sido contratados e continuado após a chegada de Felipe Luiz como novo treinador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, ao se reapresentarem ontem no CT Ninho do Urubu, se depararam com muitos nomes novos ligados ao futebol. Saibam quais foram os nomes novos que estavam presentes ontem na reapresentação do elenco rubro-negro. José Boto, novo diretor técnico, Alfredo Almeida, seu assistente, Fábio Palmer, vice-presidente de futebol, Deco Roisman, relações institucionais de futebol, Gabriel Skinner, gerente de administração e logística, Rodrigo Paiva, diretor de comunicação do futebol, José Luiz Runco, diretor médico geral, Fernando Sasaki, chefe do departamento médico do Flamengo, Diego Paiva, fisioterapeuta, Fábio Marcelo, fisioterapeuta, Cláudio Pavanelli, fisiologista, Silvia Ferreira, nutricionista, Paulo Ribeiro, psicólogo, Gregório Fernandes e Rafa Gaúcho,
assessores. Então, muita gente nova na reapresentação dos atletas do Flamengo ontem no CT Ninho do Urubu. Meus amigos, a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca Taça Guanabara, que seria realizada na Arena das Dunas no dia 19 de janeiro, e teve sua realização na Arena cancelada, provavelmente vai acontecer também em São Luís do Maranhão, que já iria receber a partida contra o Bangu no dia 22. Então, o Flamengo pode jogar ali 2 vezes em São Luís do Maranhão. Dia 19 contra o Nova Iguaçu, dia 22 contra o Bangu. Essa notícia ainda precisa ser confirmada, mas é quase que 100% de chance de acontecer esse novo local da partida Flamengo e Nova Iguaçu. O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, já decidiu que vai contratar um estudo de viabilidade do futuro estádio do Flamengo, junto à Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Os dados colhidos pelos especialistas irão embasar novas conversas com o prefeito Eduardo Paes sobre o prazo para que as obras de construção do equipamento, sobre as obras de construção do equipamento. É muito provável que o estudo da FGV legitime a ideia de postergar a inauguração do estádio para depois de 2029. Vamos aguardar os acontecimentos, né? Aqui, meus amigos, uma ressalva sobre a função de Cadu Borges, contratado para trabalhar na base do Flamengo. Cadu Borges, ele será gerente técnico metodológico da base do clube. O profissional chega ao Flamengo para implementar a metodologia de desenvolvimento e formação de atletas, alinhada à filosofia e conceitos do clube, com o objetivo de potencializar os garotos do Ninho. Então tá aí muita gente nova, muita coisa acontecendo no nosso Mengão. Bom, o Flamengo finalizou a temporada de 2024 na segunda posição no ranking de canais no YouTube, com mais visualizações entre as principais equipes do futebol brasileiro. O time rubro-negro concluiu o ano com 95,2 milhões de visitas ao perfil oficial do clube. O Flamengo ficou atrás apenas do Palmeiras, que finalizou 2024 com 101 milhões e 100 mil visualizações. Isso só prova que a galera não prestigia muito a Flá TV, infelizmente, né? O Flamengo Basquete dar uma pausa nas disputas do NBB para jogar a segunda janela da primeira fase da Champions League das Américas, quando vai ao Panamá enfrentar Touros de Chiquiri e Boca Juniors nos dias 12 e 13 de janeiro, respectivamente. O time deve viajar na sexta-feira, já que o primeiro jogo será no domingo, com transmissão do canal da BCLA no YouTube. Meus amigos, já o vôlei feminino do Mengão, depois da vitória na última terça-feira contra o Brasília no Tijuca Tênis Clube, vai a Maringá, no Paraná, onde na sexta-feira, às 18 horas, enfrenta o vôlei Maringá com transmissão do Esporte TV. O Campeonato Carioca de 2025 terá mudanças no VAR para beneficiar os atacantes. Vamos saber quais mudanças são essas. A primeira, a principal mudança será na linha do impedimento, que será mais grossa, terá uma espessura maior, para beneficiar os atacantes e o próprio gol. A espessura da linha passará de 6 centímetros para 12 centímetros, dobrará. Segundo a FEG, a ideia é acabar com impedimentos muito ajustados. Outra mudança, o cronômetro da partida será paralisado durante a revisão do VAR. Ou seja, o tempo não será mais adicionado aos acréscimos da partida. A imagem da revisão do árbitro será liberada para a torcida somente depois da decisão tomada em conjunto árbitro e VAR. E a cabine do VAR, ela ficará localizada no estádio da partida, no lado oposto aos bancos de reserva das duas equipes, né? Essa é uma medida bem bacana. Lembrando, né, pessoal, que todas as 78 partidas do Campeonato Carioca terão a presença do VAR. Isso é muito bom.
Meus amigos, informações ainda extraoficiais dão conta de que as cotas de participação no Super Mundial de Clubes terão valores diferenciados, onde os gigantes europeus, Real Madrid, Manchester City, Bayern e outros mais, PSG e outros, receberão em torno de 50 milhões de euros cada, ou seja, 317 milhões de reais. E o Flamengo, por exemplo, receberia 20 milhões de euros, 127 milhões de reais. Lembrando que, além da premiação fixa pelos jogos na fase de grupos, também haverá uma premiação por avanço de fase durante a competição. Menos mal, o Flamengo passando da primeira fase aumenta essa cota de participação. O Flamengo disputou ontem à noite a segunda partida nas disputas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando perdeu para o Zumbi de Alagoas por 2-1, não repetindo o mesmo futebol bem jogado quando da estreia diante do Cruzeiro da Paraíba. Agora, o Flamengo vai para a terceira partida precisando apenas de um empate para garantir a classificação para a próxima fase, mas decepcionou e muito a torcida do Flamengo, que tinha a esperança de um bom jogo e de uma boa vitória, mais uma na competição diante do Zumbi de Alagoas. Bom, agora, para a gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer um apanhado do que foi a entrevista coletiva do nosso diretor técnico José Boto, concedida ontem à tarde no CT Ninho do Urubu. Bom, primeiro, falar que mais uma vez a entrevista coletiva do Boto começou pontualmente às 14h30. Isso é muito bacana, isso moraliza, isso dá respaldo para que todo mundo chegue na hora e para que as coisas aconteçam no horário que for comunicado. Outra coisa, antes de começar a entrevista coletiva, que foi só ele que deu, ele trouxe para a mesa o médico Fernando Sasaki, que vai ser o atual chefe do Departamento Médico do Flamengo, e trouxe também Alfredo Almeida, português, que chegou na terça-feira para ser o seu assistente. Os apresentou à imprensa, não deu nem oportunidade para os caras falar, disse que eles precisavam sair para trabalhar, que tinha muita coisa para fazer. E aí começou a entrevista coletiva de José Boto, né? Dizendo que o Flamengo vai disponibilizar para a imprensa toda semana a programação do time na semana e das viagens também. Inclusive, ao final da coletiva de ontem, já foram distribuídos a programação completa da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. E falou também que haverão alguns treinos que serão abertos à imprensa para que ela possa fazer imagens, conversar com alguns jogadores em entrevista coletiva. Isso também é bom, né? Abre um pouquinho o CT, porque os jogadores estavam numa zona de conforto terrível, né? Todos iam lá, treinavam, portão fechado, ninguém falava com ninguém, ninguém via ninguém, e aí enche muita bola desses caras, né? Bom, Boto também comunicou que desde o dia 18 de dezembro que tem contatos diários com Felipe Luiz. Então, isso só prova que eles estão irmanados e que eles estão alinhados no mesmo propósito, que é fazer um Flamengo vencedor, né? E uma das palavras mais legais que eu vi de Boto ontem na entrevista coletiva é que disse que ele quer fazer história. Ele, como diretor português, quer acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses no Brasil com o comando de Felipe Luiz, dando muita moral ao treinador Felipe Luiz, que está com muita moral mesmo. E alertou que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista BAP, jamais participará de coletivas ou de apresentação de jogadores. Boto é que vai se reportar ao presidente qualquer coisa que o futebol do Flamengo terá que lhe comunicar. Falou também que a verba que o Flamengo tem para fazer as contratações pontuais que tem que fazer é o suficiente para que sejam feitos, né? Jogando contra aqueles que, pelo Flamengo, provavelmente ter apenas 3 milhões no caixa, que eu ainda quero confirmar essa informação quando sair o balanço, que o Flamengo não teria condições de fazer as contratações. Lembrando que ontem foi confirmada a venda do Fabrício Bruno por 45 milhões de reais à vista. Então, já não temos mais 3 milhões. Temos, no mínimo, 48 milhões
no nosso caixa. E que falou também para a torcida ter paciência, ter calma, que o Flamengo não vai contratar por influência nem da torcida nem da imprensa e que eles não estão com pingo de pressa para efetuar essas contratações. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Acabou a vida dos especuladores no Flamengo. Aquele que ousar especular vai ser desmentido sumariamente por conta da não efetividade da informação chancelada pelo Flamengo. Meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.